Agora é possível criar qualquer tipo de bitola para usar nos seus modelos. Vamos começar criando perfis dobrados. A partir de agora você pode criar qualquer perfil dobrado que você precisar para o seu modelo. Como isso funciona? Eu coloquei dentro do meu diretório do CTextil 3D um diretório chamado Profiles, onde eu coloquei 3 exemplos. Esses exemplos são carregados juntos com a instalação no Textil, você vai poder usar, adaptar da maneira que você precisar. Então, cada arquivo desse com extensão .prof é um perfil diferente que a gente vai definir. O primeiro que eu vou mostrar é esse cart, que é um perfil cartola, né? Eu abro ele num arquivo texto. Veja que é um arquivo texto muito simples de se escrever e que eu vou configurar exatamente como eu preciso o meu perfil. Então a primeira palavra-chave, name, que é o nome do meu perfil, eu vou identificar com as letras CART, de cartola. Eu vou usar qualquer nome que eu quiser aqui. Esse nome não pode ter números, porque senão ele vai confundir com os parâmetros, e ele não pode ser algum nome que já esteja em uso, por exemplo, PS de perfil soldado, porque daí a hora que você escrever PS e alguma coisa, ele vai usar o normal, o default do textil, e não procurar o teu. Então tem que ser um nome que não haja conflito, mas isso é uma coisa fácil. Então, cartola, que parâmetros eu vou dar? Eu vou dar uma altura H, né? Vou dar a base superior, que eu chamei de BF, uma aba e uma espessura. Para os perfis dobrados, é obrigatório você ter pelo menos um parâmetro, e esse parâmetro é a espessura. Já que você vai definir o eixo, ele precisa da espessura para poder desenhar o perfil. E a espessura vai ser sempre o último parâmetro que você vai fornecer, tá? Aqui a gente usa então a palavra-chave axis, né, de eixo, e eu vou pôr umas coordenadas x, y dos pontos que eu preciso, né, fazendo as contas que eu quero, 0, 0, aba, vírgula 0, aba, vírgula h, aba mais bf, vírgula h. Aqui eu posso, para cada coordenada x ou y, fazer a conta que eu quiser usando os meus parâmetros, né. Então isso permite a criação de qualquer perfil, de qualquer geometria. Opcionalmente você pode usar a palavra-chave de catálogo aqui, né, catalog, e daí colocar os perfis que você quer que sejam carregados automaticamente para o teu catálogo de perfis dentro do Textil. Isso aqui é opcional, você pode simplesmente definir apenas como a geometria é feita e usar de forma paramétrica, né? Então dentro do Textil você vai poder digitar cartola, seguido de altura, largura, aba e espessura, e ele vai criar o arquivo. Vamos ver como é que isso funciona. Para eu usar essa definição de perfil dentro do meu modelo, eu vou usar aqui no Modeling, catálogos de perfil, ó, vou mandar ler um perfil do usuário, né? Então ele vai abrir, eu vou procurar lá o meu diretório de profiles aqui, e o nosso perfil de cartola que a gente tinha mostrado agora. Então eu vou abrir, ele vai ler. Leu. Como que eu vou saber se isso aqui funcionou? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar dentro do catálogo, né? Ó lá, tem uma categoria de user, ó, já apareceu o cartola e apareceu aqueles cartolas que eu coloquei como catálogo, que eu queria que ele usasse, né? Então ele já tá incorporado. Então vamos desenhar uma viga qualquer aqui. Vou desenhar uma viga, né? Desenhar uma viga padrão aqui. Eu vou mudar isso aqui, eu vou usar primeiro de forma, eu posso selecionar um cartola qualquer que a gente colocou aqui, né? Ele vai funcionar, vamos fazer isso aqui. Então, vou modificar usando esse aqui, olha lá, ele fez o cartola, né? Ou eu posso usar ele de forma paramétrica, dizendo aqui, ó, 90 em vez de 100, tá? Modifica. Faltou selecionar o perfil, modifica. Ele já altera, né? Se eu quiser mudar só a espessura, vou usar uma espessura maior aqui, né? 8, ele já altera.
Tá? Importante lembrar que a geometria, essas dimensões 100, 90, 48 são do eixo, né? Do eixo do perfil, e daí ele coloca meia espessura para cima, meia espessura para baixo. Então você tem que cuidar porque no BF, por exemplo, você colocou 90 aqui, esse 90 é desse eixo até o eixo. Se você for medir essa espessura aqui, essa largura inteira aqui, ele vai acusar aqui 98. Por que 98? Porque é 90 mais 4 de um lado, meia espessura mais 4 do outro, 98. Tá? Se você quiser definir isso de forma diferente, você pode, em vez de definir o eixo, definir a poligonal de volta. Nós vamos ver isso na sequência. Então, uma outra forma, um outro perfil que eu usei aqui para definir, que eu vou ler para mostrar para vocês aqui, é o de uma telha. Botei uma telha aqui, por exemplo. Vou importar aqui, telha. Abrir. Tá, então daí de viga eu vou colocar aqui, profile, usuário, olha lá, eu tenho a telha, né? Então eu tenho uma telha 0,45 já que eu coloquei no catálogo, ok? Aplica, ok. Então o que eu vou fazer? Vou inserir aqui uma telha, olha lá, tá lá a telha. Essa telha aqui faria mais sentido se eu colocasse ela, em vez de para baixo, para cima, né? Porque ela provavelmente vai estar acima da terça e a direita aqui. Modifica. Então, ó. Então agora, se eu quiser copiar essa telha aqui, 10 telhas seguidas, é uma telha que tem uma largura útil de 980. Eu vou fazer cópia linear. Essa aqui eu quero 10 telhas. Separada em x em 980, copia. Então eu tenho 10 telhas copiadas, né, uma do lado da outra. Você vê que aqui ela vai estar sobrescrita uma parte em que ela faz a junção das telhas com a largura útil de 980. Dá para você lançar a telha que você quiser. Da mesma forma, você pode usar para fazer calhas, rufos, o que você precisar, basta colocar a geometria do perfil dobrado. Uma outra forma de gerar o perfil é gerar pelo polígono, né? Pelo polígono externo, eventualmente um polígono interno também. Então, eu tenho aqui um exemplo que é esse I, que eu fiz I duplo, né? Eu vou abrir ele aqui no bloco de notas, abre. Olha lá, esse aqui é diferente daquele que a gente tinha visto. Ele tem um nome, que eu botei I duplo, aí para definir o perfil, altura, BF, TF, TW, normal, tá? E aqui eu vou colocar uma geometria de um polígono externo, vocês já vão ver o desenho ali, vão entender, não precisa molhar a conta, e um interno, porque eu vou ter uma área que eu vou subtrair do polígono externo, né? Mais fácil mostrar aqui. Vamos carregar esse perfil. Tá? Então vamos lá, Modeling, Profiles, vou ler o I duplo, tá? E vamos usar esse duplo aqui, eu vou pôr aqui I duplo, I duplo, vou pôr de 200 por 100 por 10 por 6, tá? Então, aplica aqui, ok, vamos colocar para cá um I duplo desse aqui. Vamos ver o que ele fez. Olha lá, ó. Ele fez um I duplo. Eu defini esse perfil, né, naquele arquivo. O polígono externo que eu fiz são esses pontos em volta aqui, né, fazendo todo esse contorno aqui, baseado nos parâmetros. O perfil interno é esse perfil interno aqui, ó, esse quadradinho aqui, que ele tem que subtrair, né, para poder ficar vazio. Olha lá, ele está vazio no meio, né, porque são os dois. Se eu não usar o perfil interno, isso aqui vai ficar tudo cheio. E vocês reparem que naquele arquivo, vou abrir de novo lá, eu não usei a parte de catálogo, ou seja, ele não, que é opcional, ele não incluiu catálogos e perfis. Eu posso colocar ou não, aí você vai colocar da forma que você quiser. Então, dessa forma, recapitulando, você pode criar
qualquer tipo de perfil, seja pelo contorno externo, seja pelo contorno externo mais uma área ser subtraída, ou para perfis dobrados, definindo um eixo e uma espessura.